Paz do Senhor a todos, meus queridos e meus amados irmãos internautas. Nesta noite, diante da presença de Deus, diante da presença dos meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra de libertação, que é João, capítulo 8, versículo 36. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Quem é esse filho que a Bíblia está falando em João 8,36? Este filho é Jesus. Porque está escrito em João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus enviou seu Filho ao mundo, não que o condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Jesus vai nos falar no Evangelho, num dos Evangelhos, não me lembro o versículo, que todos aqueles que vierem a Jesus, de maneira alguma ele lançará fora. Sabemos que Jesus ele veio para os doentes, porque os sãos não necessitam de médico, e sim um doente. Doente é aquela pessoa que se encontra oprimido, que é a qual, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Uma pessoa que tem todas as noites, o demônio perturba aquela pessoa, que todos os dias passa por uma enfermidade, um câncer, uma AIDS, uma hanseníase, ou uma tuberculose, uma enfermidade, ou uma coronavírus, Covid-19, as pessoas lembram de Deus quando ele está doente. E quando eles estão doentes, eles lembram de Deus quando Deus liberta eles. Muitas pessoas, o Deus liberta, porque eles querem a libertação. Mas muitas das pessoas que recebem a cura, a libertação, é igual aqueles 9 leprosos dos 10, que somente um voltou para agradecer, e aqueles 9 não agradeceram. Aquele um leproso que agradeceu a Jesus, ele seguiu a Jesus, ele obedeceu os mandamentos de Jesus, porque Deus libertou ele, pois verdadeiramente ele foi livre. A lepra simboliza o pecado. Quando as pessoas se encontram leprosas, tanto no Antigo Testamento, Naamã era o pecado. Naamã ficou leproso para Deus quebrar o orgulho dele, quebrar a vaidade dele, a soberba, a vanglória. Porque ele era príncipe do exército da Síria, ele era comandante, e Deus quebrou o orgulho dele. E uma criada que ele cuidava dela, dava de alimento, disse, Naamã ficou leproso. E ele disse, o que eu vou fazer com essa lepra? Ninguém pode curar a lepra. Então, uma menininha, mais ou menos uns 12, 10 anos, a Bíblia não fala a idade dela, só sei que é menina. Ela fala, tem um profeta, Eliseu, que ele faz sinais de prodígio em nome de Deus. Então o profeta Naamã vai e procura o profeta Eliseu. E ele procurando o profeta Eliseu, ele fala, eu estou leproso, eu necessito ser curado.
Será que você pode me curar? O seu Deus pode me curar? Então Eliseu fala, vai lá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Ele achou aquela palavra abusada, porque o Rio Jordão era um rio muito poluído na época. Ele disse, você quer que eu mergulhe no Rio Jordão? O cara é de patente igual eu, o cara da alta sociedade. Eu não vou fazer tal ato. Mas o seu criado que estava junto com ele disse, vai, faz o que o profeta diz. Ele mergulha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mergulha a primeira vez e não tem resultado. Então fala, esse profeta está falando picuinha. Eu não vou mergulhar mais nesse Rio Jordão não, essa água é podre, essa água choca. Então o teu criado fala, mergulha 7 vezes igual o profeta falou, ele é homem de Deus. E ele mergulhou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e na 7ª vez ele ficou purificado daquela lepra. A Bíblia fala que ele ficou limpo igual a pele de um bebê. E ele foi liberto. O Deus de Israel transformou a vida de Naamã. Quebrou o orgulho, o ego. Desse jeito que Jesus faz com você. Que Jesus fez comigo. Pois se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos aprender com Naamã. Vamos aprender com aquele leproso que agradeceu ao Senhor dos 10. Vamos buscar a presença de Deus. Aqueles 9 leprosos, Jesus perdoou os pecados deles, curou eles da lepra. Mas devido a eles serem curados, eles não quis saber de Jesus. Eles quiseram voltar para a farra, voltar para as baladas, voltar para ir para os prostíbulos, porque estava curado. E aquele leproso, ele resolveu ir para a presença de Jesus. Era uma pessoa que estava nos cultos, era uma pessoa que amava o seu próximo, era uma pessoa que estava com Jesus a todo momento, era uma pessoa que orava, jejuava e principalmente vigiava, meditava nas Santas Escrituras. Este foi um leproso que Jesus o libertou. A palavra de Deus está escrita em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade libertou aquele leproso. A verdade libertou Naamã. A verdade também libertou Zaqueu, que a qual teve um encontro com Jesus. Subiu no sicômoro, ou seja, na figueira brava, para ter encontro com Jesus. E Jesus disse, Zaqueu, Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Jesus estava batendo no coração de Zaqueu. Ele bateu uma vez, porque foi só uma vez que Jesus foi em Jericó. E quando Jesus foi em Jericó, ele curou alguns cegos, inclusive o cego Bartimeu, e curou a alma de Zaqueu. E Zaqueu se alegrou porque Jesus chamou ele para ele deixar fazer morada. E ele deixou Jesus fazer morada. E ele fala, eis que resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que se havia perdido, porque verdadeiramente esse é filho de Abraão. Zaqueu era um homem rico, um homem cobrador de impostos,
um homem odiado pelo povo judeu, pelo povo hebreu, pelos escribas, pelos fariseus. Era um homem de muito dinheiro, mas ele teve um encontro com Jesus. Ele era muito rico e Jesus o salvou. Meus irmãos, às vezes Jesus está batendo no seu coração. Às vezes você pensa, hoje eu vou para a igreja, e não vai. Mas quando você abre o coração, vai para os cultos. A Bíblia fala que nós devemos ir a Jesus do jeito que nós estamos. Porque Pedro, quando Jesus chamou Pedro, que Jesus fez aparecer peixes ali na rede de Pedro, Pedro falou, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Então Pedro, ele não era liberto. E Jesus fala, de hoje em diante te farei pescador de alma. Deus libertou Pedro, Jesus libertou Pedro. Jesus libertou muitas pessoas, libertou Maria Madalena, Jesus libertou a Lázaro, libertou a Marta, Jesus libertou muitos dos seus discípulos, libertou os seus irmãos, porque os seus irmãos não criam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, porque o profeta de casa não tem honra. E no dia que Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, para os seus irmãos, então eles creram em Jesus. Tanto que tem o livro de Judas, irmão de Jesus, e o livro de Tiago, irmão de Jesus. Então Deus libertou os seus irmãos, Jesus libertou os seus irmãos, pois se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, Jesus quer te libertar. Jesus, ele quer te transformar, mas você não dá lugar. Você nem sequer vá para a igreja. Você não faz uma campanha de oração para Deus te libertar. Porque a oração é a chave da vitória. Sabemos que o véu do templo, ele foi rasgado de cima e embaixo. Qualquer hora que nós drobarmos o nosso joelho, Deus nos ouve. Deus estava ouvindo a oração de Zaqueu. Zaqueu, ele queria ter um encontro com Deus, com Jesus. Então Jesus ouviu a oração de Zaqueu. Zaqueu adorava. Zaqueu, ele era judeu, mas ele estava desviado do judaísmo. Então teve um encontro de Jesus. Às vezes você fala assim, eu sou tão falho, tão pecador, que Jesus não ouve a minha oração. Mas Jesus, ele veio para os doentes. Droga o seu joelho, peça perdão, reconcilie com Deus, aceite Jesus como Salvador, que a maior dádiva para nós é a salvação das nossas almas, porque a salvação nossa depende de Jesus, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A salvação, ele é mérito de Jesus, não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de Arcanjo Miguel, de querubim, não. A salvação é mérito de Jesus. A palavra de Deus está escrita em Efésios capítulo 2, versículo 8, melhor dizendo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é presente de Deus. Nós, de maneira alguma, nós merecemos a salvação, porque é mérito de Cristo. Salvação é pela graça. Lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, porque a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça, ela veio por intermédio de Jesus. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa Jesus entrar no seu coração, deixa ele fazer morada.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas não são os templos feitos por mão de homem. As igrejas somos nós mesmos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deixa Jesus entrar no seu coração. Tá, essas palavras que nós vamos aprender. Nós viemos aprender com Jesus. Nós viemos aprender com Naamã. Nós viemos aprender com Zaqueu. Nós viemos aprender com aquele leproso. Nós viemos aprender com Lázaro, com Marta, com Maria. Ser libertos de todo mal. Até essas palavras. Que mais a palavra de Deus possa falar em cada oração. Em nome de Jesus. Nós não vamos ser ouvintes, mas sim praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus.